Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um recap de mercado aqui. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, pessoal. Hoje o gráfico diário, né, acabou fechando como uma barra, rompendo a máxima da barra anterior. Aqui, né, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem observar. Aqui a gente teve aquela possibilidade de wedge, né? Como são puxadas amplas, né, pessoal, dentro dessa movimentação aqui, para que realmente haja, né, algum tipo de modificação, o preço precisa mudar algum ponto de inflexão. O ponto de inflexão está bem distante, tá? Isso dessa movimentação aqui um pouco mais ampla. Temos mais essa outra possibilidade aqui, que é mais inclinada, mas ainda assim, né, ponto de inflexão está ainda afastado. O preço ainda pode vir tentar fazer um gap de média, né, as mesmas ideias que a gente usa em time frames menores. O que seria o gap de média? Seria dois fechamentos completos aqui acima da média móvel de 20, né? Para quê? Para que tem ainda a possibilidade de talvez uma MTR, o último suspiro dos vendidos, ou mesmo migrar, né, direto para uma movimentação ascendente aqui. Tá? A barra de hoje, ela deixa o mercado um pouco mais altista, né, porque ela fecha rompendo máxima. Né? Assim como se você olhar para a esquerda aqui alguns dias atrás, né, você teve aqui alguns fechamentos, só que foram rompendo máximas, e eles apresentaram continuidade até determinada movimentação. Né? Dentro dessa perna aqui, né, aqui era a região, né, de 61.8. Tem alguns gaps abertos aqui, né, que a gente havia comentado em vídeos anteriores, eu acabei deixando aqui, tá? Então, essa barra aqui, no dia de hoje, ela acabou sendo um movimento altista, as médias estão flats, fica um pouco mais de possibilidade, né, da gente enfrentar um mercado comprador aqui na parte da manhã, tá? E aí a gente vai conversar agora, né, um pouco sobre tempos um pouco mais próximos ali da nossa realidade operacional. Mas é interessante você observar o gráfico diário, pois mesmo se você pensar, né, nessa ideia de lateralidade, você ainda está um pouco baixo nessa lateralidade, você está chegando ao centro dela. Né? Se você mensurar a máxima mínima dessa lateralidade, né, dessa movimentação aqui, você está chegando aqui ao centro dessa lateralidade, pode vir até o 61.8, pode fazer um topo duplo, tá? Então são regiões que você pode marcar, são regiões aqui intermediárias dentro dessa pequena movimentação. Dentro dessa, né, o preço corrigiu aqui até o 61.8, lembram? Do vídeo que a gente comentou no final de semana, tá? Teve essa correção aqui, né, até o 61.8, tá? De maneira praticamente exata. E aí agora, né, ele está fazendo uma lateralidade, essa lateralidade acabou rompendo uma máxima, então ela ganha potencial para quê? Para poder, quem sabe, fazer um topo duplo, testar um 61.8 agora dessa perna, tá? E aí a gente vai olhar agora um pouco, tá, em frames um pouco mais próximos da nossa realidade aqui operacional, tá? Mais próximo ali da nossa realidade operacional, a gente tinha algumas possibilidades de canal, né? E o preço poderia, né, ter encontrado alguma dificuldade em romper essa máxima. Já posso apagá-la, certo? Já posso apagar essa daqui também, já posso apagar isso, né? Algumas marcações aqui. Aqui, né, você ligando máximas aqui, você tem essa possibilidade aqui de encontrar algum tipo de ponto de parada, ou mesmo, né, aqui, né, que seria, do meu ponto de vista, um pouco mais interessante, porque essa é uma máxima e essa é uma máxima mais alta. Então você usa essa inflexão, e o mercado atingindo essa região aqui acaba sendo uma região de zona de atenção. Você pode ligar um alarme, tá, para ter, né, um pouco mais de cautela, tá, nessas regiões. Aqui era quando a gente estava conversando da lateralidade, tá, então vou apagar essas linhas, ficam menos coisas aqui no gráfico. No dia de hoje, né, lá em time frames menores, o que a gente tinha conversado no final de semana? Que a gente tinha, né, a possibilidade aqui de um canal, né, e o preço havia fechado em uma wedge, lembram? E tinha uma resistência. Então, na maioria das vezes, em mais aberturas do que menos aberturas, você vai observar o mercado fazer um movimento de continuidade, aquela ideia apresentada naquele fechamento. Por exemplo, às vezes um fundo duplo, né, o mercado abre já numa movimentação de alta, né, como resposta àquele fundo duplo, né, que é o que a gente espera na maior parte das vezes que haja novamente defesa, né, assim, por exemplo, é mais fácil, tá, a gente já ir para os 5 minutos, mas vamos terminar aqui e aí eu continuo lá. Eu ainda vou fazer o estudo com vocês, né, ainda vou pegar um final de semana para a gente falar sobre aberturas, tá? Sobre essa continuidade de movimentação, sobre falhas, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro. Mas por enquanto a gente vai batendo um papo aqui sobre o M60. O mercado abre, pessoal, no dia de hoje, né, com a nossa barra 1, né, vindo abaixo de barras, né, ela abre dentro da nossa lateralidade do dia anterior,
e fechando aqui fora, né? Ela fecha rompendo máximas, tá? A mesma ideia do diário. Um fechamento que rompe pelo menos a máxima anterior, ele já não é mais um fechamento de lateralidade. Ele é um fechamento que já tem um potencial de continuidade melhor. Aqui você viu, olha a quantidade de barra sobreposta que teve nessa movimentação. Tá? Esse fechamento de alta, ele está contido, tá, dentro dessa máxima e dessa mínima. Esse fechamento de baixa, né, ele está contido dentro dessa máxima e dessa mínima. Esse de alta, contido. Né? Aqui foram vários fechamentos, ó, contidos dentro de extremidades das barras anteriores. O Brooks chama isso daqui de barras sobrepostas, né? É um indício forte de lateralidade. Tá? A única que havia fechado rompendo mínima foi essa aqui. Ó. Ele tentou subir e voltou. E aí o mercado continuou mantendo, né, toda essa lateralidade. Essa barra do final do dia que tinha fechado rompendo, né, algumas máximas, tá? Isso na sexta-feira, né? E aí ele abre ao meio, tá, dessa movimentação. Aqui nos 60 minutos, o mercado está ganhando um realinhamento de médias, tá? Esse fechamento ele foi rompendo o fechamento anterior, certo? Então ele já tem um potencial para ter uma movimentação de alta um pouco melhor, tá? Isso olhando aqui os 60 minutos. Um gap de alta aqui nos 60 minutos, né, tentaria deixar o mercado em um modo, né, modo de compra, né, que seria o que? Um Fab 4 de compra. Só que ele pode abrir também, né, às vezes muito alto e já abrir dando alvos, né, a gente ficou com alguns alvos aqui que a gente já vai discutir hoje. Ele ficou com alguns alvos, às vezes ele abre esses alvos, aí o que ele vai fazer? Ele vai corrigir, fazer um retorno até as médias, pode apresentar nova lateralidade para depois subir, tá? Então tem que tomar cuidado com onde o preço abre, se ele já não abre atingindo alguns alvos, tá? Porque aí você tem que pensar um pouco diferente. E aí, como eu falei, mais para frente eu vou pegar o estudo do Brooks, né, que é um estudo que ele faz específico sobre aberturas, né, tem várias páginas tratando sobre isso. E aí eu vou dar uma relida, né, para tentar filtrar todos os pontos que eu acredito ser relevantes ali para o nosso mercado, tá? E aí vai ficar dentro daquela ideia, né, de fazer uma mentoria gratuita aqui para vocês. E isso aqui foi o fechamento nosso, né, pessoal, do dia anterior, né? O que a gente tinha comentado, né, no final de semana, que o mercado havia fechado em uma wedge, tá? Por que fechado em uma wedge? Porque assim, para ele romper, ele precisa de continuidade, né? O Brooks ele sempre trabalha muito essa ideia de continuidade. Eu tenho uma barra sozinha, ela pode vir até aqui em cima, né? E depois ela sozinha, a barra seguinte pode voltar, e aí não tem continuidade alguma. Continuidade, né? A gente quer ver aquela ideia de gap. Para quem trabalha a metodologia do Brooks, gosta da ideia de gap, porque gap é deslocamento, gap é aceleração, gap é demonstração de interesse, tá? E aí o que tivemos, né, no dia de hoje? O mercado abriu fazendo aquilo que a gente havia comentado, né? De maior probabilidade dele reagir, por exemplo, a essa resistência, tá? A gente havia comentado aqui que ele fechou exatamente em cima de uma resistência por volume, né, que seria aqui nossa região de POC, e ele fecha como uma barra tentando romper a wedge, certo? Tínhamos isso aqui. E aí o mercado veio, né, no movimento de correção, e aí ligando esses dois pontos a esse ponto, você tinha essa mínima como sendo a mínima mais baixa. Você replica essa linha e você forma o quê? Um canal de alta, certo? E aí o mercado veio, fez a correção, tá? Até o fundo, tá? Da nossa LTA, que é a possibilidade da gente ligar aqui as mínimas, tá? Só que no caso aqui a gente já tinha feito isso aqui, a gente só replicou essa linha para a mínima aqui, né, do ponto de intersecção, tá? Desses dois pontos. E aí o mercado fez essa movimentação. E aí é sempre interessante você observar como que está vindo a movimentação, né? A movimentação veio de uma maneira, por exemplo, um micro canal de baixa, uma movimentação excelente de baixa? Não, né? Ela veio com doji, uma barra de alta, uma boa barra de baixa, já uma barra de pausa, né? Acaba sendo uma barra de alta. E nisso, né, começou a manter uma lateralidade, que é aquilo que a gente comentou, barras sobrepostas. Ó, os fechamentos estão dentro dos fechamentos anteriores. Você observa, você consegue observar aqui, se você for ficar um pouco mais atento, a essa quantidade de pavio, ou seja, o que é pavio, né, inferior? É defesa, né? Ou seja, está entrando pressão compradora aqui. Se você for um pouco mais minucioso, né, você também consegue observar aqui, em time frames menores, né, como o M1, aqui você consegue observar o quê? Uma wedge, certo? Então aqui você teve uma micro wedge, tá? Dentro dessa pequena movimentação aqui, ó, tá? Você consegue observar aqui uma pequena wedge, e aqui é a nossa primeira, né, barra de força de alta dessa movimentação. Foi uma excelente barra, né, porque ela fecha na sua máxima, então ela tem presença dos compradores aqui desde sua abertura até o seu fechamento, tá? Ela é uma barra completa de manifestação, né, dos comprados. Provavelmente se você levar essa barra para o M1, você vai ver um microcanal lá no M1. Por quê? Porque
acabou sendo uma excelente barra de alta. Tá? Quando acontece isso, normalmente lá em time frames menores, né, como em M1, às vezes até M2, né, somando, claro, que a barra a segunda barra aqui, provavelmente você vai ver, né, um microcanal, você vai ver umas 3, 4 barras ali de tendência com rompimentos, tá, fechando próximo de suas máximas. E aí o mercado, né, mudou algumas coisas, né, com essas duas barras, tá? Com essa segunda barra, ele acabou gerando um rompimento. Eu falo para vocês que é sempre interessante vocês trabalharem a princípio, né, a movimentação do intraday. Por quê? Porque, cara, se você já conseguiu fazer a pontuação dentro do intraday, você já acertou, né, uma boa parte do seu dia. Você já acertou boa parte para a sua movimentação, tá? Você já conseguiu fazer algum capital. Você teve um rompimento, certo? Você teve aqui um rompimento, perfeito? Quando que a gente confirma o rompimento? Quando a gente tem essa segunda barra, né? Porque aí a gente tem um gap aberto. E aí você pode trabalhar alvos projetados. Que alvos projetados, né? Você pega a mínima, pega a máxima da barra, da primeira barra, certo? E aqui você tinha, né, o primeiro alvo dessa movimentação. Opa, deu o primeiro alvo. Tem algum sinal de venda? Ainda não. As médias estão se realinhando, né? Aqui ele acaba somando para você um pullback na média móvel de 20, um pullback na região da VWAP do dia anterior, que são regiões importantes. Muitas vezes o preço apresenta, né, rejeição e reversão em cima dessas movimentações. E aí você teve, né, o segundo alvo dessa movimentação. E depois disso, terceiro alvo. E aí deu todos os alvos já do intraday, do primeiro rompimento aqui do intraday. Como ele encerrou os alvos do rompimento do intraday, e aqui, ó, logo no topo mais próximo, você já tinha essa possibilidade aqui do segundo alvo, bem próximo do terceiro, aqui também seria uma região interessante para estar realizando lucro. O mercado foi lá e foi bem mais além. Aí você teria aqui essa possibilidade de terceiro alvo de movimentação, tá, deste pivô rompido. Essa barra aqui, pessoal, ela é uma barra especial, né? Especial para a gente dentro da metodologia. Você gosta de ver barras amplas, barras grandes, quando elas estão modificando uma movimentação anterior, né? Aqui você via barras pequenas, né? Barras menores, essa aqui foi uma boa barra, mas depois as barras reduziram de tamanho. Depois você tem uma excelente barra, depois uma outra excelente barra. Então essas barras aqui elas já são barras muito mais fortes, ou seja, você consegue observar interesse comprador dentro dessas duas barras bem maior do que todas essas. Então essas duas barras são maiores, né, do que a somatória das últimas 5 barras, tá? Então você consegue observar essa ideia de pressão, né, de que está tendo força. Outro ponto, né, é que durante essa subida não houve correção, tá? É um movimento que mesmo no M5, ó, não tem correção, o preço não vem abaixo de mínimas. Ele fez um microfundo duplo, tá? Aqui continua, né, sem correção, movimento sem correção. A primeira L1, né, que você teve foi essa, tá? E aí ele volta a subir, uma L2 aqui, e aqui seria a sua L3. Então aqui você tem, né, uma possibilidade de wedge, certo? Então a primeira correção, primeira vez que o preço veio abaixo de mínimas, segunda vez que o preço veio abaixo de mínimas, terceira vez que o preço veio abaixo de mínimas. Então aqui você teria a sua wedge. Essa barra aqui ela é especial por quê? Porque ela é a maior barra dentro de uma tendência já prolongada. Isso nos dá a ideia, né, de exaustão de movimentação de alta. O Brooks nos traz, né, que dentro da leitura, essas barras aqui seria, por exemplo, a desistência dos vendidos, né, que a saída de um vendido é uma compra, né, então ela acaba acelerando a movimentação de alta. E onde que esses vendidos entraram? Né? Muitos vendidos, pessoal, eles acabam entrando, né, ao toque da movimentação. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você teve, né, uma possibilidade de topo duplo. Não era uma venda muito interessante, né, porque ela vinha, né, de um microcanal de alta. Não havia, né, nenhuma correção durante toda essa movimentação de alta aqui. Tá? Uma movimentação mais extrema, né, um modo rompimento. Gaps abertos, né, como a gente comentou. Bom deslocamento do preço, tá? Gaps abertos. Tá? Então, quando temos, né, a ideia de gaps abertos, você tem que ligar, né, aquela ideia de que está tendo muito interesse, tá tendo um domínio de um dos lados. Então você tem que ficar de olho, né, nessa ideia aqui quando as barras ganham algum tipo de aceleração, tá? Porque aí a possibilidade de rompimento é maior. Bem aqui também acabou ficando, né, dentro daquela movimentação que a gente havia deixado marcado, a nossa possibilidade de wedge, é um gap aberto, tá? Quando temos aqui mais algumas barras fechando aqui acima, e aí, né, a gente tem a premissa de falha de wedge, né? Quando temos a premissa de falha de wedge, né, a ideia de falha de wedge, a gente espera a possibilidade de duas pernas de alta. Tivemos uma, essa correção até então ela foi uma correção curta e rasa. Por que uma correção curta e rasa? Porque essa correção, né, ela corrigiu só até a região do 38.2. Eu vou trazê-la aqui da forma correta, porque aí fica mais visual aqui para vocês.
Se eu estou tentando ver a correção, né, eu tenho que trazê-la de cima para baixo. E aí, né, aqui dentro dessa movimentação, você observa que ela só corrigiu até o 38.2. Ela não fez uma correção profunda, ela não chegou a 50%, ao 61.8%. Ela está fazendo uma correção curta e rasa. Ela mantendo essa ideia de correção curta e rasa, amanhã é mais fácil essa movimentação de alta romper esse topo e chegar a níveis mais altos. Né? Que níveis mais altos seriam esses, né, Luciano? Agora a gente teve, né, o rompimento daquela lateralidade ampla. Então a gente tem que trabalhar agora, né, como ele já deu os nossos alvos ali mais próximos, a gente tem que trabalhar agora com esses alvos, tá? Por quê? Porque você tem agora o rompimento desta lateralidade, tá? E o primeiro alvo dessa lateralidade ele ficou devendo no dia de hoje, tá? Ele está aqui, é interessante você já deixar uma linha marcada, um alarme, né, para essa movimentação, porque às vezes o mercado ele já abre dando alvo. Quando ele abre dando alvo, ele pode abrir já fazendo um movimento de correção, né? Ele pode abrir fazendo um retorno às médias para subir mais, ele pode fazer um cup handle, né? Ele pode fazer uma descida e depois uma volta em V, tá? Então, o mercado ficou um pouco mais altista, ele está trabalhando acima da 200, né? Ele está fazendo uma correção lateral, né? Uma correção sem grandes participações dos vendidos, né? Uma correção bem mais lateral do que uma correção, né, um pouco mais profunda, né, com movimentos um pouco mais cavados ali, tá? E, né, após o primeiro alvo, teríamos ainda, né, a possibilidade ali, né, dentro daquela ideia do Brooks, né, de segundo alvo, que inclusive é o alvo que ele mais trabalha, tá? Então ficaria aqui uma possibilidade de segundo alvo para essa movimentação de alta. Mas para o mercado, né, pessoal, a gente sempre se prepara da seguinte maneira. A gente se prepara para aquilo, né, que ele possa vir a fazer. Tem a maior possibilidade dessa movimentação de alta? Sim. Né, dentro do que a gente estuda, né, acaba ficando um pouco mais fácil, né, da gente pensar que a gente pode inclusive vir aqui, né, testar o topo, tá, do canal. E aí a gente pode fazer aquela mesma modificação, aquela mesma ideia que fizemos aqui, né, daqueles pivôs menores que a gente fez esse pequeno canal, tá? Eu posso apagar a linha inferior aqui, e inclusive posso apagar essa outra linha aqui. Né? O que a gente fez? A gente ficou com um canal maior. O topo desse canal já é uma região de venda. Né? Se você estuda ciclos de mercado, você sabe que você não pode mais estar pensando em comprar nessa região. Por quê? Porque aí você teria que estar acreditando mais uma vez, né, em mais um rompimento, uma falha de wedge. Falha de wedge 25% das vezes. Então não é uma probabilidade boa para você estar pensando em comprar no topo. Porventura ele abre no primeiro alvo, né, ele pode fazer algum tipo de retorno, mas aí a ideia é para subir mais. Tá? E se ele abrir algo próximo do topo do segundo alvo, aí é mais interessante, né, a gente está pensando em vendas e gerenciando de maneira correta, né, no máximo você encara uma forte lateralidade, né, mas é difícil dele ter ampla continuidade, romper afastado das médias dessa maneira. Tá? Então, para o dia de hoje, né, era isso, e como falei, né, como é mercado, né, pessoal, e renda variável, a gente vai fazer algumas marcações. E outra, a gente vai ter outras possibilidades de alvo. A gente tem a primeira ali, né, que é da lateralidade mais ampla, mas aqui formou-se, né, outra lateralidade. Então eu tenho uma máxima e eu tenho uma mínima. Né? O rompimento dessa lateralidade, seja para cima ou seja para baixo, também me dá agora a possibilidade dessa lateralidade aqui como alvo. Né? Então, se porventura o mercado venha a ganhar força, né, eu teria e romper, confirmar esse rompimento aqui com gap, eu teria aqui a região do primeiro alvo, tem aqui a MM200 como suporte. Né? Se ele tem continuidade, eu tenho possibilidade de segundo alvo, renda variável. Aqui teria a região da VWAP de um dia anterior. Tá? A região da VWAP de hoje ela vai estar em outro ponto, mas é do dia anterior aqui, certo? Que é onde ele acabou fazendo, né, a correção no dia de hoje. E o mesmo vale para cima, né, se eu quiser trabalhar alvos mais próximos. Né? Então eu teria nossa possibilidade, deixa eu apagar esse daqui, nossa possibilidade de alvos, né, também para cima aqui dentro do intraday. Eu trouxe aqui só para a gente ver, o segundo alvo dessa lateralidade fica próximo do segundo alvo da lateralidade macro, tá? E o primeiro alvo dessa lateralidade, né, fica aqui um pouco abaixo ainda, né, da nossa linha do nosso canal de alta. Beleza, pessoal? Então, acaba sendo algumas ideias para amanhã. Se o mercado abre no meio da lateralidade, tente ler pressão, né? Tente observar se o comportamento das barras muda um pouco. Mais uma vez, né, para a gente manter aquela ideia do estudo, de fechamentos para o dia anterior, para o dia seguinte, né? Para o dia anterior não.
O que é isso daqui, né, pessoal? É um topo duplo, certo? É um topo duplo. O que você espera, né, de um topo duplo? Que vem, por exemplo, de movimentação mais lateral, assim. É que ele tenha, né, uma movimentação de correção, tá? Por quê? Porque em topos duplos, né, o mercado ele faz movimentos de correção. Então seria uma ideia como isso aqui. Aí se ele romper esse fundo, você pode trabalhar essa movimentação aqui, né, projetada para baixo, né? Seria mais ou menos isso daqui, certo? Teria alvo aqui, ainda assim estaria, né, dentro da lateralidade. Se ele abrir aqui em cima, né, você vai poder também projetar esse pivô um pouco menor. Mas para a gente pensar numa projeção um pouco maior, a gente vai precisar, né, que o mercado saia agora desse range mais amplo aqui, beleza? Então, para o dia de hoje era isso, né? Vocês podem também pegar, ó, essa máxima, né? Essa máxima aqui é mais baixa, então você pode usar esse ponto aqui como ponto de referência, tá? Aqui, né, você tem mais uma vez uma possibilidade de quê? De wedge, tá? Um rompimento, uma abertura em gap, poderia gerar uma falha de wedge, mesmo com retorno, né? Poderia gerar movimentações mais altas, mais duas pernas de alta, só que agora de um movimento mais próximo. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje era isso. Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço, valeu!